Olá, bom dia, boa tarde para você aqui que está escutando o nosso podcast. Esse é o segundo episódio da série aqui com a Soraya. A Soraya é nossa convidada especial, que contou uma história maravilhosa aqui do despertar dela, como que começou. E eu já falo aqui como que foi o resumo aqui do episódio passado. Para você que não assistiu a primeira série aqui com a Soraya, volta lá e assiste, tá valendo super a pena, tá? Falando aqui sobre, então, da Matrix. Eu contei no episódio passado que eu perguntei ao ChatGPT aí qual que é o propósito da criação da raça humana. E aí eu falei só o primeiro que ele me deu. Ele me deu 3. Vou falar sobre o segundo agora. O segundo é sobre propósito associado a sociais e individuais. E aí o que ele cita? Ele fala que é a autorrealização, criação, inovação e busca pelo sentido. Na autorrealização, segundo Abraham Maslow, o ser humano busca primeiro suprir necessidades básicas, como comida e segurança, para depois alcançar a autorrealização, o desenvolvimento de seu potencial máximo. Você já ouviu falar da pirâmide de Maslow? Essa pirâmide é muito interessante, porque ele realmente mostra que quando a pessoa, por exemplo, ela sente fome, ela não consegue pensar em nada mais do que matar a própria fome, né? E é por isso que o governo que a gente vive hoje, em muitos países, ele quer manter a gente numa matrix, aprisionada, com fome ou com o mínimo possível, porque quanto mais a gente vai subindo na pirâmide de Maslow, mais autoconsciência a gente consegue ter. Então, aí a importância da gente escutar podcasts, da gente buscar o autoconhecimento, para a gente entender e assim começar a evoluir. A criação e inovação é o segundo item desse propósitos sociais individuais. E o que fala? Que muitos acreditam que os humanos existem para criar, inovar e expandir conhecimento, contribuindo para o avanço da sociedade. Ou seja, a gente foi criado não é para viver no individual somente, você na tua casa aí fazendo coisas só para você e para tua família. A gente foi criado como um todo, como sociedade, para ajudar uns aos outros. E a gente não está entendendo isso, Soraya. A galera não está entendendo isso. E eu acredito que enquanto a gente não tornar isso consciente para as pessoas, a gente não vai chegar no ápice da sociedade como um todo e como indivíduo, né? E o terceiro é busca pelo sentido. O filósofo Viktor Frankl argumenta que cada pessoa tem um propósito único e encontrar esse sentido é essencial para uma vida plena. E aí nós vamos falar também aqui no finalzinho sobre propósito. E o quanto é difícil encontrar um propósito, né? A gente está vivendo tão no automático que a gente não sabe se é possível cada um ter um propósito individual. Eu achei o meu. E assim, eu sou muito grata realmente, porque eu acho que eu tenho tempo, eu tenho tempo suficiente para cumprir o meu propósito aqui na Terra e conseguir falar com o máximo de pessoas que eu puder para a gente realmente expandir a consciência dessa galera que está vivendo aí no automático e para buscar um todo, assim, em comunidade. Só para resumir aqui, então, a gente falou no primeiro episódio sobre sinais. Então, perceba os sinais que a vida está te mostrando, que o universo, porque com certeza as coisas acontecem através de sinais e tenho certeza que tem uma galera aí que já observaram aí os sinais e tá ainda com uma viseira no olho e não tá escolhendo não ver. É bem isso. Fazer o que gosta ou pelo menos, né, descobrir o que não gosta e começa por aí. E comece, dá foco naquilo que você realmente pretende, linka com o teu propósito, busca o autoconhecimento primeiro, se perceba e simplesmente vai em busca aí do que tu acredita, porque tudo aquilo que tu tá foco cresce. Sim. Estamos no segundo episódio aqui, então seja bem-vinda de novo. Obrigada. Ai, tô muito feliz. Também. Obrigada pelo convite. Ai, nossa, tá sendo muito legal. Aqui, ó. Seguindo, então, vamos falar um pouquinho sobre a tua formação de neurociência. Tu é formada em neurociência e também em PNL.
Como que esses cursos ajudou você a enxergar os padrões de comportamento que te prendia nesse sistema? E como que esse curso também ele está fazendo agora o seu autoconhecimento talvez ser mais acelerado? Não, bem bacana essa pergunta, Lud. Na verdade, assim, a neurociência, ela fala sobre os 6 sentidos, né? E o que a gente mais usualmente fala são dos 5 sentidos, né? Que é a visão, a audição, o olfato, a fala, o tato e a escuta. Uhum. Só que o 6º sentido é a intuição. E então a neurociência, primeiro, ela traz um pouco esse lado científico da intuição, que realmente a intuição é um sentido oficial do ser humano e como a gente usa mais ele. E o 6º sentido, na PNL, que na verdade a sigla significa Programação Neurolinguística, mas traduzindo essa palavra meio difícil, a PNL existe para ajudar você e as outras pessoas a tirarem essa capa da crença limitante. Por quê? Porque a gente nasce numa família, num determinado país, numa determinada cultura, que pode ser oriental, ocidental. E dependendo de onde a gente nasce, a gente já, aquele bebê, aquela criança vai ser moldado com algumas crenças, que é natural do ser humano, do ambiente em que a gente vive e da nossa ancestralidade. Conforme a gente vai amadurecendo como ser humano, vira adolescente e tudo mais, a gente começa a sair de casa e começa a ir para outras escolas. No meu caso, talvez no seu caso também, quando vai fazer faculdade já muda de cidade. Então, a gente começa a ter contato, como o ser humano é social, você começa a ter contato com outros grupos, outras culturas. E isso já é uma ampliação de consciência. Então, a neurociência aplicada aos negócios, ela traz um pouco essa visão de trazer a biologia mesmo por trás do ser humano, como você pode aplicar isso no teu dia a dia. O que a gente aprendeu lá no curso está muito ligado aos negócios, mas, ao mesmo tempo, você conhecer mais sobre a biologia do ser humano ajuda nessa expansão de consciência. E quando a gente linka isso com a PNL, eu vou dar exemplos mais práticos, tá? Igual a gente falou ali, né? Da Matrix e dos sinais. Então, quando a gente está na Matrix, ou quando a gente está naquela rotina meio no flow, no fluxo ali, sem parar um pouco para pensar, que nem na pandemia, a maioria das pessoas trabalhavam, comiam, dormiam, tomavam banho, voltavam para o trabalho, ou levava o filho para a escola, ou ficava em casa ajudando o filho a estudar, porque também não podia sair de casa. Então, aquela rotina, ela se repetia todo dia, né? Até porque algumas rotinas foram, de certa forma, moldadas e ficaram mais ajustadas. Então, eu entendo que a Matrix pode ser esse paradoxo de você tá vivendo, o tempo está passando, só que você não está com tanta consciência. E a programação neurolinguística é você olhar para as suas crenças. Então, eu vou dar um exemplo real. Eu, quando criança, como a filha mulher do meio de 3 filhos, eu sendo a única mulher, independente de julgamento aqui, de certo e errado, eu fui criada como menina tem que ser boazinha, menina tem que ser obediente. E como isso encaixa com como eu me moldei, ou como eu era excelente para o mundo corporativo. Eu era, pelaquela história que eu contei no episódio passado, que meu pai faliu, então eu sempre fui assim, não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que sobreviver. Aí você junta com essa crença de que mulher tem que ser obediente. Então eu sempre fui muito obediente à hierarquia. Tudo que me mandavam fazer, eu fazia. De novo, sem aqui julgar se é certo ou errado, só contando como a gente tem um comportamento determinado em boa parte pelo ambiente que a gente vive e pelas nossas crenças. Claro. O fato de eu ter sido criada como menina tem que ser boazinha, eu vou ser muito sincera, que é a nossa conversa de padaria. Eu só aprendi a dizer não, é como se eu só aprendesse que eu podia dizer não depois dos 40. Então, imagina quantos anos, assim, a pessoa me pediu uma coisa, eu achava que sim, eu tudo tenho que fazer. E então, parte do burnout que eu tive, que eu contei um pouco no episódio passado,
foi por conta de você casar essas duas coisas. Você está num ambiente, numa cultura competitiva, de resultado né, a bastante custo e etc. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha o perfil, eu tinha o comportamento e a crença de uma pessoa que tem que ser obediente, que tem que trabalhar arduamente e que, quanto mais trabalho me pedissem, de que eu tinha que fazer, de que eu não podia dizer estou sobrecarregada e vamos separar aqui as tarefas. Então, até quando, no MBA de comportamento humano também que eu fiz, quando a professora de saúde mental, ela explicou a definição do que era burnout, imagina, 2 anos depois que eu tinha tido burnout, é que eu entendi que o que eu tinha tido 2 anos antes era burnout. Até então, eu falava de colapso, de queda, mas eu não usava esse termo, porque eu não conhecia esse termo, eu não entendia que aquilo era. Porém, muitas vezes não aceitava que era. Pode ser também. Mas aí tem um detalhe. Ela ensinou o grupo de que o burnout, no conceito dela, é uma doença do mundo corporativo. E a gente teve que fazer uma mini tese para passar daquela matéria. E a gente tinha que escrever no mínimo 10 páginas e tudo mais. E quando eu fui fazer esse trabalho, eu tinha várias revistas em casa, livros, eu li bastante para fazer o trabalho, mas eu também tinha o meu exemplo, que é vivido na pele. Uhum. E aí, a minha conclusão do trabalho foi que para uma pessoa ter burnout, você precisa casar as duas coisas. É o ambiente que tem aquela determinada pressão. Então, pode ser uma pessoa que trabalhe com vendas, Uma dona de casa também pode ter burnout, com certeza. Porque ela está sobrecarregada, ela não está dando conta de... Então, assim, no meu ponto de vista, o burnout não é uma questão só do mundo corporativo. Uma dona de casa também pode ter. E a pessoa só vai ter realmente um colapso, ou como a gente quiser chamar, se ela tiver aquela personalidade. A característica? Porque se você é uma pessoa que sabe dizer não, que conhece os teus limites, que é o autoconhecimento, e sabe, quando for a hora, falar, isso eu não vou conseguir fazer, negociar mais prazo, isso eu vou fazer, que tem tudo a ver com gerenciamento de tempo, mas também com o comportamento e com a sua personalidade, é mais difícil essa pessoa ter. Então, eu acho que o recado que eu queria dar aqui é isso. E aí, eu até queria pedir para você, Lud, contar um pouquinho pra gente, se você puder, aquela história do abatedouro. Porque quando eu conheci a Lud, gente, ela contou essa história e me marcou. Fiquei até arrepiada. Porque quando você contou aquela história, eu me vi lá dentro do abatedouro. Conta essa história pra gente, pro pessoal entender por que eu me vi dentro do abatedouro. Porque até o telespectador, a pessoa que está ouvindo a gente do outro lado, pode ser ou não que ele também se sinta ali. Uhum. Então, gente, eu contei lá na Manhã Zen. E eu até comentei com a Soraya, porque, assim, é uma questão que eu vivi na empresa que eu trabalhava. Naquele momento era mais voltado à minha vida como um todo, não só ao trabalho. Então, eu estava sobrecarregada em todos os sentidos. E eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa que eu acessava todos os tipos de indústria. Todos. Então, eu entrei desde montadoras grandes aqui de Curitiba. Então, eu trabalhava no Paraná inteiro. Então, eu entrava desde grandes montadoras a grandes cooperativas e, inclusive, abatedouro. Então, eu fui num abatedouro de boi mesmo. E, para quem não conhece, funciona assim. O boi, ele chega e eles são colocados num pasto bem verdinho, normalmente, e eles ficam ali todos para eles se acalmarem. Por quê? A carne, quando você mata o boi e ele está estressado, acontece uma reação química na carne que chama rigor mortis, e aí a carne fica dura. Então, o boi não pode estar estressado na hora do abate. Aí, como é que funciona esse processo? Eles chegam, então, e colocam os bois todos num pasto verdinho. E aí, depois de um tempo, eles já acalmaram, o coração desacelera, eles começam a encaminhar o boi para a fila do abate. E a fila do abatedouro, ele é simplesmente um muro, onde que só cabe o boi. E é um muro muito baixinho. O muro, ele dá na altura da corcunda do boi mesmo. Então, o boi, eles são encaminhados, assim, em fila indiana, um atrás do outro, e eles vão andandinho. Tem até música, Soraya, o espaço. Então, assim, grandes frigoríficos, claramente, né? Não sei se são todos assim, possivelmente não, mas esse era.
E aí existe música, então eles vão andandinho, Ele acha um que tá atrás quase do num spa. outro, quase isso. E aí, só que em determinado momento, quando ele começa a sentir o cheiro do sangue lá na frente, ele se apavora e ele tenta voltar para trás, porque o boi não levanta a cabeça ali. E daí você começa a pensar assim, e se ele percebesse, se ele conseguisse perceber a força que ele tem, ele levantaria a cabeça e ele pulava, ele saltava aquele muro, porque o muro é do tamanho das costas dele. Só que ele não consegue perceber. Então, ele tenta ir para trás, só que aí vem uma pessoa com uma arminha normalmente de choque ali, e aí dá um choque na bunda dele e ele continua indo para frente até chegar a hora dele. E aí, quando eu vi aquela cena, eu estava num momento muito peculiar da minha vida, e que eu me senti como se eu fosse um boi. E aí, o que acontecia? Parecia que eu estava na fila do abate. Só que eu sou esperta, não sou um boi, então eu levantava a cabeça, pulava o muro e voltava pro pasto verdinho. E eu ficava feliz da vida, sabe? Só que daí, em determinado momento, quando eu me atinava de novo, eu estava novamente na fila do boi. Só que quando eu me acordava, eu não sabia se eu estava na fila de novo fazia 1 hora, 2, 1 semana, 1 mês ou 1 ano que eu tô caminhando na fila e eu tô sem perceber. E aí, na hora que eu vi, aí aquilo me caiu assim, eu falei, meu Deus. E primeiro eu vi que eu tava daquele jeito. Só que eu ainda fiquei um bom tempo sem saber como que eu saía. Fiquei um bom tempo sem saber como que eu saía. E sem saber quanto tempo eu ficava feliz no pasto, quanto tempo eu voltava pra fila do abate, assim. E aí eu acabei saindo dessa empresa, fui tocar um negócio próprio. Foi aí então que a gente montou uma rede de padarias. Eu tive 4 padarias. Deixa eu dar pra vocês um conselho. Antes, dar um break aqui. Não comprem padaria. Não comprem padaria, sério. Toda padaria que eu vou, eu tenho vontade de abraçar o dono, Soraya. Porque, assim, ó, é infernal quase. Eu não sei como esses donos de padaria, eles aguentam, tá? Porque, assim, ó, Jesus amado, não sei se é porque eu tive várias, e aí eu tinha 32 funcionários, era uma loucura, assim. E aí, então, já fazia um tempo eu tava voltando. Já fazia um tempo eu tava na padaria, e aí eu tava muito estressada, e aí eu já não tava aguentando mais. Eu tava tendo 4, 5 crises de pânico, que eu perdia toda a cor do meu corpo e a minha mão gelava e eu tinha que ficar agachadinha assim, ó. E aí aquela crise me pegava e no começo era bem curta, sabe? Tipo, não sei quanto tempo, mas depois parecia que aquelas crises não passavam, tipo, nunca mais, assim. E aí teve um dia que eu falei, não consigo mais. Pra mim deu. Aí eu lembro que eu cheguei lá em casa, aqui em Curitiba, cheguei lá em casa e falei, deu pra mim. Falei pro meu marido assim, deu. Eu peguei R$800 que tinha no cofre, peguei a minha filha, era janeiro, eu lembro que ela estava de férias escolar, peguei a minha filha, coloquei dentro do carro, 2 horas da tarde. Aí tinha uma menina que trabalhava lá pra mim, lá em casa, e falei pra ela assim, vai lá, arruma minha mala, que eu vou lá pra Minas. E aí falei pra Dudu, vai lá arrumar sua mala, que nós vamos passar férias lá no teu voo. E aí eu peguei, 2 horas da tarde, entrei dentro do carro, tirei com aqueles R$800, que eu achei que ia salvar meu mundo, né? Peguei, coloquei minha filha e fui dirigindo para Minas. São, Soraya, 1.200 quilômetros, quase 1.200 quilômetros de Curitiba a Minas. Eu nunca achei que eu poderia dirigir tanto tempo. Nunca. Por quê? Porque também toda vida coloca na sua cabeça assim, tu não consegue, não existe isso, você precisa de mim, não sei o quê. E eu nunca achei que eu ia dirigir tanto tempo sozinha. Pois eu saí 2 horas da tarde e cheguei lá em Minas 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, eu e a Duda. E a parte mais impressionante, assim, é que a cada quilômetro que eu andava dentro daquele carro, eu me sentia um Golden na janela, de tão feliz que eu tava. Golden é muito legal. Sério, sabe assim, quando o Golden tá e você que vê o Golden, balança as orelhas, e ele tá feliz e ele tá andando de carro. A cada quilômetro que eu andava, eu sentia liberdade. E aí, aquele momento, eu vi que eu tinha saído da fila do boi e foi o meu, um dos despertares. Na verdade, assim, você saiu da fila do pão. Da fila. É isso aí.
E depois daquele dia eu soube que eu posso fazer o que eu quiser nesse mundo, Soraya. O que eu quiser e nada vai me parar, assim. Não, é muito legal a sua história, porque assim, quando eu escutei, eu me imaginei ali no boi, eu me imaginei ali no abatedouro. Então, aquilo mexeu muito comigo. E aí, a pergunta que a gente faz aqui também pro público é quantas vezes, ou se você se percebe que talvez você esteja também nessa fila. E de novo, sem julgar se é certo ou errado, o que você falou ali no começo, né, do desenvolvimento, da pirâmide, eu acredito que cada um de nós, em algum momento da vida, chega nesse momento de maturidade. Por mais que você esteja num lugar fazendo algo que te faz bem, em algum momento você vai ter que mudar. Sim. E a mudança traz o desenvolvimento e aí, de novo, voltando na parte da consciência, né? Como é que você presta atenção na sua vida e que em algum momento, assim, se sentiu golden na janela, que eu amei esse termo, é muito bom. E um outro termo que a gente falou naquele dia, que aí eu acho que vem à tona a questão da coragem e a questão de que muitas vezes não é uma decisão da noite para o dia. E aí entra também a neurociência, que a gente falou, né? Quando se você está num trabalho que você ganha bem, que todo mundo, como você perguntou no episódio passado, né? Muitas vezes você sabe, nossa, quantas pessoas gostariam de estar nesse lugar, né? E no teu trabalho também não foi diferente. É mais difícil você tomar aquela decisão. Mas aí, pela neurociência, também a gente aprende uma coisa. Como a gente acha que o ser humano é muito racional, mas, na verdade, na maior parte, nós somos irracionais no sentido de que a gente está mais nessa parte da intuição do que a gente imagina. Então, por exemplo, muitas vezes você tem uma decisão, só que você não sabe como você dá o primeiro passo, que é a ação. Então, por exemplo, quando eu voltei para o trabalho depois da licença, eu sabia que eu sentia que aquele lugar não me pertencia mais. Porque eu queria aprender coisas novas, eu queria estar em outro ramo, não desmerecendo tudo que eu tinha aprendido e tudo que eu vivi até aquele momento. Jamais. Mas eu queria algo diferente. E aí vem a questão de você ter essa consciência e você falar, tá bom, ok, e agora como é que eu dou esse primeiro passo? E aí tem a questão que você falou também do escolher ver. Que muitas vezes você tá com a venda, você muitas vezes pode falar, putz, isso aqui não tá me fazendo bem. E você tem a escolha de você enxergar. Quando você enxerga, já é um primeiro passo. Aí como você vai mudar aquele pedaço da sua vida, seja um pedaço da sua vida profissional, pessoal, uma decisão de mudar de religião, espiritual, aí é a ação, né? Mas o escolher ver é uma escolha de cada um. E aí, não adianta as sugestões que vêm de quem está do lado, mas as histórias que você escuta podem te inspirar a ter essa coragem. Mas sabia que aquilo que tu falou também eu acho que todas as mulheres, elas são criadas para serem boas para o mundo e menos para elas mesmas. E eu tive consciência disso e eu faço diferente com a minha filha, sabe? Desde sempre. Tanto é que, assim, eu brinco que a Duda, ela é meu Pokémon evoluído. Sério. É que você tem que conhecer. Ela é surreal. Ela é maravilhosa, assim. E se eu tivesse a sabedoria que, na idade dela, que ela tem hoje, meu Deus, Soraya. Mas, assim, ela não teve eu também, né? Como mãe. Olha só, humilde. Não, mas, assim, por quê? Porque eu crio a Duda boa para o mundo, porque ela é maravilhosa, mas principalmente boa para ela mesma. Tanto é que a Duda, ela era muito sentimental, tanto é que se uma amiguinha brigasse com ela na escola, ela chorava e, meu Deus, falasse que não... As pessoas as amigas já sabiam, usavam isso contra ela, porque falava, você não vou mais ser sua amiga. E aí ela já abria a boca a chorar e já fazia as coisas. E aí eu ensinei ela a arte do foda-se aos 10 anos. Juro, aos 10 anos. Ensinei ela. E aí, hoje, a Duda é a pessoa mais incrível que eu conheço na minha vida. E olha que ela só tem 15 anos. E eu vejo que, assim, tudo que eu tô construindo agora é para construir um legado. E esse legado vai ficar para ela. E eu tenho o John também, um menino. Mas, assim, pra ela. Porque ela é foda.
Eu quero que você conheça ele um dia, porque ela Sim, é com sensacional. certeza, eu quero conhecer. Né, Mar? Seu Pokémon evoluído. Ela é o meu Pokémon evoluído. E eu tenho esse privilégio de ter tido a sorte de ter ela. Mas, muito legal, intuição. Olha só. E todo mundo tem. Não Todo tem? mundo tem. Todo mundo tem. A gente só escolhe Algumas não ler. pessoas usam mais, outras menos. Esse é o ponto. E você acredita que as pessoas têm um chamado? Eu acredito, Lude. Aí, por exemplo, até entrando um pouco no tema que a gente vai discutir depois. A pergunta que eu faria aqui eu acho que o chamado tem... Eu acredito nessa questão do chamado da mulher, né? Que eu acredito que a mulher tem esse papel de servir ao mundo, de ajudar os outros e tudo mais. Mas também pode ter o propósito dela própria. Que seria, por exemplo, você está ensinando a Duda, né? Que ela gostar dela antes de gostar das amiguinhas não é egoísmo. Porque, né? Você gostar de você mesma, o amor, ele começa primeiro com você. Sim. Você gostando de você, você vai conseguir amar e gostar de outras pessoas. Então, e de novo, aí entra a questão da crença. Às vezes a gente acredita de que se a gente gostar da gente ou se a gente fizer algo para prevalecer a nossa felicidade, pode ser ruim. Talvez dependendo da forma como a gente foi educado ou do que a gente acredita. Mas as pessoas entenderem que isso não é egoísmo, né? Gostar primeiro de si mesmo é um autocuidado, é uma autoestima e está ligado ao amor e o amor próprio. Não, isso é muita verdade. Só que é muito difícil, né, Soraya? Porque a gente vem de uma geração agora, ainda, que a gente está tendo inúmeras condições e oportunidades, porque as que vieram antes da gente penaram uma vida. E as que vieram antes delas, mais ainda. Então, assim, eu fiz constelação familiar. E a minha mãe tem uma história muito forte. Um dia, quando eu estiver preparada, eu conto assim ao vivo. Ainda não chegou o momento. Mas o meu propósito está totalmente ligado a isso. Porque vou contar bem breve, porque eu fiquei 3 anos sem conversar com a minha mãe. Assim, por mágoa, sabe? Porque eu resolvi também me curar. Porque o que acontece? Eu desenvolvi uma doença no intestino, que chama doença de Crohn, aos 16 anos. Então, eu sofri uma vida inteira com essa doença no intestino. Tanto é que a minha filha nasceu prematura, de 31 semanas. Ela nasceu com 1,315 kg por conta dessa doença. E é uma doença totalmente, hoje eu vejo que é psicológica. O primeiro médico, pra você ter ideia, quando eu fui consultar e eu tava tentando descobrir, porque eu desmaiava muito, ele falou porque eu já tava com o Leandro, ele falou pro meu marido, assim, que era psicológico. E daí... Nossa, a gente ficou bravíssimo. Porque como que é psicológico se eu desmaiava, se eu tava pesando uma caveira, porque eu tava com anemia profunda, enfim. E aí eu me curei dessa doença. Eu me curei, mas porque eu comecei a fazer um tratamento interno, aonde que eu decidi que eu iria me curar. E aí eu tinha uma ligação com a minha mãe muito... quase que destrutiva pra mim. Então, eu decidi, na época, ficar um tempo sem conversar com ela pra me curar. E me curei, sabe? Então, Faria você, isso por um tempo, é como se você tivesse que ter sido egoísta, entre aspas, mas pra você se curar, pra depois você seguir. Só que, assim, hoje, se eu tivesse a cabeça há 3 anos, 3 anos e meio, que ela faleceu em novembro. Se eu tivesse tido essa cabeça que eu tenho hoje há 3 anos e meio, eu não teria feito isso, dessa forma. Porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você é internamente aquilo que você quer ser. Esse é o primeiro passo, sabe? E não tem nada a ver com os outros, Soraya. Tem a ver com você. Então, por muitas vezes eu culpei a minha mãe por várias coisas. De vítima. E mesmo e inconsciente, porque eu nunca me fiz de vítima pra nada. Por isso que eu acho que eu consegui alcançar várias coisas que eu quis. Mas, assim, hoje eu teria feito diferente. Mas naquela época foi a ferramenta que uma terapeuta, inclusive uma psicóloga, ela me motivou a isso. E na época serviu, mas hoje eu teria feito diferente. Porque eu acho que não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a gente.
Primeiro Mas que isso é maturidade. daí eu não sei se é maturidade, o que que é, enfim. Mas é uma história para um próximo episódio. A gente já está finalizando aqui hoje. Eu quero agradecer de novo a sua presença. Só para falar aqui para vocês que a gente tem um patrocinador, que é a Seja Mais Digital. Então, para você que quer entrar no mundo digital, quer fazer um podcast, quer entrar no YouTube ou quer ter um Instagram organizado com publicações semanais, um LinkedIn mais profissional, entre em contato aqui com a gente na Seja Mais Digital. A gente vai direcionar aí a você a conseguir alcançar. E é bem tranquilo e nada muito caro. Então, vale super a pena. Falando aqui também, Soraya, sobre a confraria. A Soraya é lá uma das fundadoras, são duas. Quer divulgar aqui a confraria? Sim, o Instagram da confraria é @confraria Universo Feminino. E nos sigam lá e vocês vão conhecer ali mais histórias sobre os eventos e vão ver as fotos também da minha sócia, que é a Patrícia. Isso aí. Gente, é muito interessante. Fui na palestra lá, esse Amanhã Zen, foi através do universo da confraria, do universo feminino. E há muitas histórias assim impactantes que nem a gente está contando, tem lá. São várias mulheres guerreiras, cada um tem a sua história. Então, as mulheres precisam se apoiar, fato. E ali Sim. é onde a gente consegue conectar forças, conectar fortalezas uma com as outras e uma mulher impulsiona a outra. Só para falar então um pouquinho, a gente falou hoje do sexto sentido, intuição. Olha só, gente. Então a gente tem 6 e não 5. Fica ligado, escuta aí o que o seu sexto sentido ou o teu anjo da guarda está falando para você. A gente falou sobre neurociência, PNL, como identificar as crenças, como identificar essas crenças limitantes que a gente está vivenciando, ou que a gente foi comedido ao longo da vida. Então, a gente primeiro tem que se observar, entender, e aí, uma vez que você quiser a mudança, é fato, a gente consegue alcançar, ter tempo e paciência com a gente também. E a gente falou aqui também da história. Você tá na fila pro abate ou você tá se sentindo um golden na janela? Conta aqui nos comentários pra gente.